Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, professor. Vou só esperar mais um pouquinho para ver se alguém mais entra.
Só um minuto, tá, pessoal? Que parece que tem gente com dificuldade de entrar. Não sei o que é que tá acontecendo. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom com todo mundo? Vamos. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo por aí? Sim. Pessoal, a gente hoje começa a falar um pouco sobre controle de constitucionalidade. Vamos fazer hoje uma abordagem mais geral para a gente entender um pouco mais do tema. E a partir da próxima aula a gente já começa a ver as espécies de controle específicas, as ações específicas, como a gente vai ver já já os tipos. Deixa eu pegar aqui o assunto da aula de hoje. Pessoal, eu mandei para vocês, antes de começar propriamente dita a aula, eu mandei para vocês um link de um vídeo, que é um vídeo não, um filme, na verdade, se chama O Mercador de Veneza, tá? Quem puder assistir, assiste, tá lá no YouTube dublado. É um filme muito rico juridicamente, eu aconselho todo mundo a assistir, porque você passa a ter uma abordagem ampla de vários temas que transversiam com o direito. É um filme, é uma peça de Shakespeare, né? Foi escrita lá no século XV, XVI, passa no século XVI, e fala de uma história em que se realiza um contrato, na verdade se realizam dois contratos, e um contrato principal e o outro acessório, que é a garantia. E aí você, analisando o filme, é um romance, mas você tem uma história jurídica por trás muito interessante, que é a as cláusulas contratuais, a força vinculante do contrato, a ideia de pacta sunt servanda, né, que é a ideia aquilo que foi contraído deve ser cumprido, em que as partes estão amarradas aos termos do contrato. Você começa a analisar o filme a partir de uma perspectiva de não intervenção do Estado nas cláusulas contratuais, aquela ideia de que as partes seriam livres para pactuarem o que bem entendessem, e o Estado não poderia intervir nesse contrato. Uma vez formalizado o contrato, é, não havia como invalidar uma cláusula, por exemplo. E aí é muito interessante porque acaba que tem um link com a aula de hoje, porque vocês vão ver que há ali uma inconstitucionalidade na própria relação contratual. A gente hoje passa a entender muito bem que há, sim, uma eficácia. O áudio está falhando para todo mundo ou só para a Laura? Como é que está? Só para eu ter uma noção. É que de vez em quando dá um chiadinho, mas está saindo. Pelo menos aqui está saindo. Tá. Vamos lá, vamos continuar. Qualquer coisa vocês falam, tá? E aí o filme é muito interessante porque você começa a analisar a relação contratual nessa perspectiva de que naquela época não havia uma interferência, uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas. Tá? Então, eu não vou querer dar spoiler, mas houve lá uma obrigação estipulada que hoje não poderia ser válida, seria inválida. Tá? Esse contrato ele teria um objeto ilícito hoje. Mas esse filme você consegue enxergá-lo na perspectiva do direito civil, as questões contratuais, as relações contratuais. Você consegue examinar do ponto de vista constitucional, sobretudo nesse diálogo que há entre o direito constitucional e o direito privado. Perdão, pessoal, que eu estou um pouco gripado hoje, então minha voz vai ficar meio complicada, eu vou ficar um pouco ofegante, mas vamos lá. E também o filme você consegue analisá-lo também numa perspectiva ou seja, de interpretação da norma. Então, a parte de hermenêutica ela fica forte mesmo na parte mais final do filme, na parte do julgamento, em que você verifica lá nas falas que ocorrem no julgamento uma interpretação ao pé da letra, uma interpretação literal. Vocês lembram que quando a gente estuda hermenêutica, a gente estuda hermenêutica, que é aquela ciência que vai nos fornecer os elementos para se chegar a uma interpretação. E quando a gente estuda esses elementos, a gente lembra que tem a interpretação literal, tem a interpretação lógica, a interpretação sistemática, a interpretação
histórica e interpretação teleológica, tá? Então, esses instrumentos são muito importantes. A interpretação literal é aquela que você faz ao pé da letra, você vai identificar a norma de acordo com o sentido literal das palavras. A lógica é aquela que você faz uso de deduções. Ora, se o legislador falou isso, logo ele gostaria também de dizer aquilo para aquela situação semelhante. A sistemática, ela identifica a norma no ambiente legislativo no qual ela está inserida. Então, ela está no Código Civil, está no Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, quando a gente fala dos direitos trabalhistas, quando a gente está estudando as constituições, a Constituição de 1934, que foi a primeira a tratar dos direitos trabalhistas aqui no Brasil, ela colocava o rol dos direitos, trabalhistas no artigo 121, que falava no artigo 121 que falava lá no capítulo dos direitos sociais e econômicos. E agora, na Constituição de 88, os direitos trabalhistas estão lá no artigo 7º, está lá no capítulo que trata dos direitos e das garantias fundamentais. Então, você percebe, analisando geograficamente, a localização, a norma pode ter o mesmo conteúdo, mas o fato do legislador ter tirado da parte relacionada à economia e ter colocado na parte relacionada a direitos fundamentais, isso aqui tem um sentido muito forte, no sentido de dizer, ora, os direitos trabalhistas, sim, eles correspondem a uma necessidade de produção, de realização de riquezas, mas se a gente trata agora no setor, na parte geográfica da Constituição relacionada a direitos fundamentais, a gente está dizendo que os direitos trabalhistas eles são muito mais afeitos, relacionados com a realização, com a promoção da dignidade da pessoa humana do que com a economia. Então você percebe essa mudança, você muda a sua interpretação, verificando apenas essa interpretação sistemática. E tem interpretação teleológica também, que é a magítica, né, que é aquela que você busca identificar o conteúdo da norma, a finalidade da norma no contexto social. Naquela época, a gente ainda não tinha muito bem desenvolvido esses elementos ligados à hermenêutica, e por isso a gente verifica lá uma interpretação mais literal. A interpretação mais literal é aquela onde não comporta muitas adaptações. São aquelas interpretações em que você interpreta o texto de lei exatamente como está lá escrito. Você não tem como fugir muito disso. Tá? Às vezes é a mais pobre, mas às vezes é a única saída, é a única interpretação possível para o caso concreto. Lá nessa situação, você ainda não tinha essa ideia de interpretação teleológica, por exemplo. E é justamente com base na interpretação lógica que há o desfecho do filme, que há uma solução para o filme. Então, analisem com atenção esse filme, que ele além de ser muito bom, assim, de assistir do ponto de vista de entretenimento, é um filme que abre muito a cabeça da gente para entender essas pontes entre direito constitucional, direito privado, hermenêutica, é bem interessante. Dito isso, fazer só mais uma segunda observação, né? Como a gente está no 9º período e estamos nos formando, né? Vocês estão se formando, já vão começar a advogar, ou enfim, fazer o que seguirem o caminho que quiserem. Eu acho que a gente está vivendo um momento de pandemia, né? E vocês todos sabem que a gente tem vivido mudanças drásticas no direito, na sociedade de um modo geral e, portanto, no direito, tá? A gente tem, nesse momento de pandemia, a gente afetou severamente as nossas relações sociais, econômicas, profissionais, comerciais, né? As empresas e o comércio, de um modo geral, se viu obrigado a fechar as portas, na sua grande maioria, porque não tem como desenvolver atividade com a proibição de aglomerações, enfim. E aí, por conta disso, a gente está vivendo um momento em que a gente, juridicamente, está vivendo um momento extremamente rico, né? A gente tem que ter até cuidado nesse ponto de vista do controle de constitucionalidade, porque, né, nessa afobação de tentar trazer norma para regular a situação concreta, a gente pode trazer normas que violem de alguma maneira a Constituição, e a gente pode tratar um pouco melhor disso mais para frente. Mas aí a gente tem se deparado com medidas provisórias, a gente tem se deparado com projeto de lei. Falando em projeto de lei, eu não sei se eu tinha comentado já com vocês. Eu não sei se eu tinha comentado com vocês que estava vigorando no Congresso Nacional um projeto de lei, o 1179 de 2020. E esse projeto de lei ele acabou de sair do forno. Ele foi proposto pelo senador Anastasia e foi proposto, então, no Senado. E agora
e depois foi revisado na Câmara, ou seja, foi a ordem inversa, né? Geralmente começa na Câmara, mas nesse caso específico, como foi proposto por um senador, começou a votação no Senado, foi aprovado no Senado, realizadas algumas emendas, e depois foi para a Câmara aprovar. A Câmara ontem, de tardezinha, aprovou esse projeto de lei, e só falta agora o presidente sancioná-lo. É o PL 1179 de 2020, depois deem uma olhada, é muito importante. Esse PL ele institui o que a gente chama de regime emergencial e transitório. Ele vem suspender temporariamente a aplicação de diversas normas de direito privado, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, relativa a direito imobiliário, direito agrário, suspende prescrição, suspende decadência, suspende o prazo para aquisição de propriedade por uso capião, suspende o direito de arrependimento imotivado do direito no consumidor, enfim, é um projeto de lei que vem mudar, suspende, por exemplo, liminares de despejo. Então, o inquilino ele não pode ser despejado por falta de pagamento. É um projeto de lei que vai vigorar, começa a vigorar os efeitos desde 20 de março até 30 de outubro. Tá? Então, é um tema importante que vocês precisam se atualizar, dar uma analisada. Qual é o PL? É o PL 1179 de 2020, tá? Foi ontem aprovado na Câmara, agora só falta o presidente sancionar. Eu acredito que ele vai sancionar, porque foi um projeto de lei confeccionado por grandes juristas da área, foi muito bem votado na Câmara, foi muito bem votado no Senado, então ele deve ser aprovado pelo presidente, eu acredito que sim. E foi votado num regime super emergencial, ou seja, ele foi proposto ontem, de modo de falar, né, há pouco tempo, e já foi aprovado na Câmara. E uma lei, um projeto de lei para ser aprovado, ele é um processo demorado. Você tem votações, discussões, emendas, depois você vai ver se aprova ou não as emendas, vai para o presidente, sanciona, promulga, publica, vacatio legis ou não, enfim, é demorada a tramitação de um projeto de lei. Nesse caso foi super rápido, em razão do regime emergencial que a gente estava vivendo. Então, o Congresso, que a gente tanto critica por vezes, nessa ocasião foi muito oportuno. Então, estudem esse projeto de lei, porque isso vai impactar, de um modo geral, nas relações de direito privado. Tá? Dê uma estudada depois, quem se interessa, na MP 925, tá? Que é a MP que trata de cancelamento de passagens aéreas. Então, a gente já tem uma medida provisória específica com relação ao tema, tá? Que vai falar da possibilidade de remarcar, de conceder um crédito ou devolver um dinheiro no prazo de 12 meses. Dê uma olhada também na MP 948, que fala dos contratos ligados aos setores de cultura, turismo, hotelaria, eventos, de modo geral. Isso abarca aí desde shows até casamentos, formaturas, empresas de turismo. Então, é interessante também olhar MP 925, MP 948. A gente agora está com um projeto de lei muito interessante também, que eu não lembro de cabeça, mas eu tenho aqui no meu celular, que é o projeto de lei 675 de 2020. Esse mesmo, deixa eu só confirmar. PL 675, vou botar aqui também para quem quiser olhar, para ninguém esquecer. Vamos lá. MP 925, MP 948, e esse outro PL é o 675. Isso mesmo. Esse PL ele foi também extremamente... Eu estou dando só matéria para vocês, assuntos que estão agora, tipo, saindo do forno agora. São extremamente recentes, então dê uma olhada. Só voltando essa PL 1179, por exemplo, é bem interessante. Ela, vocês não sei se vocês estão pagando aquela cadeira de Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não sei se é no nono período que vocês estão tendo ela. É com vocês essa cadeira? Sim, é no nono. Aí, então, é um assunto que estava muito na crista da onda, né? Se falava muito em proteção de dados. Tem agora até um estudo,
uma abordagem no sentido de que os dados sensíveis se equiparariam a direitos fundamentais, a proteção dos dados pessoais deveria ser equiparada à proteção que se confere aos direitos fundamentais. Então, os dados, o entendimento que a gente tem acerca dos dados, a gente até falou um pouco sobre isso, né, quando a gente falou de habeas data, está na crista da onda esse assunto. Então, a comunidade que trata desse assunto, a comunidade jurídica, estava muito empolgada com esse novo regulamento, não tanto os empresários, porque essa lei vem trazer uma série de obrigações para as empresas, né, no que tange a organização, como é que ele chama, a manipulação dos dados. Então, todas as empresas agora precisam ter 3 figuras específicas, que é o controlador, enfim, não cabe agora falar sobre isso, mas a lei trata de alguma série de questões ligadas à possibilidade, ao dever na hora de manipular os dados pessoais dos seus consumidores, enfim. E essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma vacatio legis bem grande, ela tem uma vacatio legis, salvo engano, de 24 meses. Eu não sei agora se era 18 meses ou 24 meses, eu acho que era de 24 meses, tá? Deixa eu até botar aqui para vocês também essa lei, depois vocês dão uma... Deixa eu pegar aqui. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, que foi promulgada em 2018, em 2019, perdão, ela tinha uma vacatio legis de 24. Salvo engano, 18 meses. Não sei se vocês lembram. Alguém lembra? 18 meses, isso mesmo. Então, a vacatio legis, que é a lei, a LGPD, que é a lei... Vou botar aqui para vocês. A vacatio legis, a LGPD que tinha, que é essa lei 13.709 de 2018, ela tinha uma vacatio legis de 18 meses para a grande parte dessa lei. Algumas entraram em vigor na data da publicação, a outra grande parte, que instituía obrigações para as empresas, tinha essa vacatio legis de 18 meses, em razão de uma série de obrigações que essa lei impunha às empresas, e essas obrigações eram custosas, ou seja, eram dispendiosas, acabava gerando custo para as empresas. Essa lei ela não especificava o porte das empresas, o que era até uma crítica que se fazia ao assunto, porque ela tratava pequenas, médias e grandes empresas como se fosse a mesma coisa. Então, você exigir que um vendedor de cachorro-quente tenha um aparato para controle de dados, igual como tem uma Coca-Cola da vida, é um pouco injusto. Mas essa lei ela não especificava isso. Então, dava a entender que todos os empresários, todas as empresas, de um modo geral, precisavam se adequar a ela. Em razão desse custo que essa lei iria impor às empresas, esse projeto de lei que eu acabei de citar para vocês, o 1179, acabou postergando a entrada em vigor dessa lei. Aumentou ainda mais, dilatou a vacatio legis. Então, a vacatio legis dessa empresa, essa lei agora só deve entrar em vigor lá para 2021, tá bom? Enfim, pessoal, dê uma olhada, é bom vocês estarem sempre acessando o site da Câmara e do Senado, porque a gente tem se deparado com muitas normas específicas para esse tempo de pandemia. E, assim como a gente tem se deparado com muitas normas de caráter transitório, como esse é o caso desse PL, né, 1179, que foi aprovado agora, a gente se depara também com mudanças em fluxos jurídicos, mudanças na praxe jurídica, que muito provavelmente eu tenho visto algumas mudanças com muito bons olhos, e que muito provavelmente essas mudanças serão a realidade de vocês quando vocês se formarem, quando vocês começarem a atuar na advocacia. A gente já vinha passando duas coisas eu tenho observado muito fortes. Quando o Código de Processo Civil entrou em vigor, o CPC ele trouxe novamente uma discussão à baila, ou seja, uma discussão para o momento atual, quanto à necessidade de se estimular a autocomposição dos litígios, né? A mediação, a arbitragem não é autocomposição, mas
A própria arbitragem foi estimulada, a mediação, a conciliação foram estimuladas, para que as partes conseguissem chegar a denominadores comuns sem precisar se socorrer do Poder Judiciário. Então, isso era um tema celebrado na doutrina, mas pouquíssimo aplicado na prática. A gente tem uma cultura muito forte, baseada no litígio. O direito brasileiro, a cultura brasileira, ela é muito baseada no litígio, então a gente não tem esse hábito de conversar, de tentar chegar a um denominador comum. Qualquer problema, a gente vai buscar o judiciário e a gente acaba delegando para o Poder Judiciário esse local de resolução de tudo. O Poder Judiciário, ele hoje vem se inflando. A gente vive institucionalmente a ideia de separação dos poderes. Então, a ideia que a gente tem aqui, já lá desde Aristóteles, Montesquieu, é uma ideia de tripartição equânime das responsabilidades, deveres, competências. Então, não há um poder mais importante do que o outro, como vocês todos bem sabem. Então, a balança aí deve estar sempre mais ou menos na mesma altura no que tange a essas atribuições de competência, de importância entre esses poderes. Mas a gente tem visto nos últimos anos, nas últimas 2 décadas sobretudo, um crescimento elevadíssimo da importância que se passou a atribuir ao Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário passou a ser o senhor resolvedor de tudo. Seja resolvedor de problemas políticos, seja resolvedor de dizer quem pode ser quem pode ser nomeado, quem é que não pode ser nomeado para um cargo político, quem é que isso, quem é que aquilo, uma briga de vizinho, disputa, enfim, de tudo, vai parar no Poder Judiciário. Tanto é que o Poder Judiciário, só uma curiosidade, passou a ser o principal gestor da saúde no país. Não sei se vocês sabiam disso, mas o Poder Judiciário, em termos financeiros, é ele quem determina a maior parte da alocação dos recursos da saúde pública do que o próprio Ministério da Saúde. Então, aquelas decisões, aquelas ações em que o cidadão move uma ação porque o SUS negou um tratamento, porque não consegue vaga, porque precisa de um medicamento X, o valor que é gasto para cumprir essas decisões judiciais na área da saúde pública é maior do que toda a verba que é disponibilizada oficialmente pelo Ministério da Saúde. Então, a gente percebe que hoje o Poder Judiciário ele é o gestor da saúde pública no país. Enfim, a gente tem esse péssimo hábito de tentar resolver a situação apenas quando ela já está instaurada em sede de litígio. A gente não tem uma preocupação de compliance, a gente não tem uma preocupação de dirimir as situações por meio de negociações, por meio de acordo, por meio de deliberações prévias ao litígio, de modo a evitar. O advogado no Brasil ele sempre foi visto como aquele que vai lhe representar na propositura de uma ação, que vai lhe defender, que vai ajuizar a ação para você. Mas advogado de outras culturas, como a norte-americana, por exemplo, é aquele que vai lhe assessorar, vai fazer uma consultoria prévia com você, para que você atue de forma a prevenir litígios. Não só na parte de negociações, mas também na parte de você estar lá realizando um contrato, o advogado vai lhe assessorar para evitar todos os riscos possíveis, todos os não, porque a gente não tem como prever tudo, mas grande parte dos riscos que podem estarem inseridos nesse contrato, enfim, nas suas atuações. Então, o advogado de outras culturas, ele é chamado anteriormente à prática do ato, para evitar que esse ato seja eivado de qualquer mácula a ensejar a propositura de uma ação. Aqui não, aqui a gente só é chamado quando a bronca já está feita e a gente vai tentar remediar. Mas com a pandemia a gente tem se deparado com situações inéditas, porque a gente tem se deparado com situações que são decorrentes do caso fortuito da força maior. Em razão disso, a gente se vai beber lá do 393 do Código Civil, do 317 do Código Civil, do 478, do 479 do Código Civil, ou seja, a gente está diante de uma situação de força maior, fato do príncipe, nem o fornecedor, nem o consumidor tem culpa ou responsabilidade, então você não pode imputar você vai desfazer o negócio jurídico, vai desfazer o contrato, ou você quer revisar esse contrato, você não pode impor todo o ônus para um lado. Deve haver aí uma divisão desses prejuízos. Enfim, não é o tema da aula de hoje, eu não vou adentrar nesse assunto. Mas o que eu quero dizer é que, nessa situação, onde se chegar até o judiciário vai ter que tentar dividir esses prejuízos, readequar as obrigações de ambas as partes, nunca foi tão importante negociar e tentar chegar a um acordo. Porque é uma situação em que
pede bom senso, pede boa-fé objetiva, pede que ambos os lados cortem um pouco na carne para tentar chegar a um reequilíbrio da base do contrato. Então, muito provavelmente, a gente vai ser forçado a ter uma postura mais de boa-fé agora nas tratativas para tentar se chegar a um acordo para evitar que todos os problemas decorrentes dos contratos que foram afetados pela pandemia cheguem até o judiciário. Então, um ponto muito importante é esse, que é o estímulo das negociações e o outro ponto é que alguns fluxos no tribunal vão mudar. Não sei se alguém aqui trabalha no tribunal, mas essa semana mesmo eu fiz uma sustentação oral. Sustentação oral, né, aquele ato que o advogado vai, tem um púlpito lá, um microfone, ele fala sobre o processo, defende o seu processo, depois os desembargadores ou os ministros julgam. Eu faço muito isso na minha atividade, sempre viajei o Brasil inteiro para poder fazer, e agora eu fiz essa semana, na quarta-feira, eu acho, como eu estou fazendo aqui com vocês. A sustentação oral foi virtual, os desembargadores aí do outro lado da tela e eu aqui falando, defendendo o meu processo. Então, isso muito provavelmente, o tribunal sempre foi o tribunal, o poder judiciário é um poder extremamente conservador com essas mudanças tecnológicas. A advocacia, o jurídico, o direito, de um modo geral, é um setor extremamente conservador. Ainda, ele é o último a se adequar às mudanças tecnológicas. E o tribunal foi obrigado a estimular, não, foi obrigado a criar esse canal virtual para a gente poder tratar desses processos, a gente poder participar dos julgamentos. E foi excelente. O resultado foi excelente. Não teve prejuízo algum, muito pelo contrário, eu achei até melhor do que presencial. E eu acho que vai vir para ficar. Quando essa pandemia acabar, eu acho que os julgamentos, grande parte dos julgamentos, será realizada assim. Uma sala virtual, um plenário virtual, advogados e desembargadores todos presentes. Pois bem, pessoal, a gente tem vivido esse tempo de mudanças legislativas, é bom a gente ficar de olho, porque às vezes leis são aprovadas na surdina e são leis que são, às vezes, inconstitucionais. Um detalhe só, foi aquela MP que eu falei para vocês, eu acabei de lembrar, aquela MP 948, que fala de situações emergenciais ligadas ao setor do turismo e da cultura, na surdina, nessa aprovação, digamos assim, corrida, porque é uma situação de emergência, simplesmente a Câmara dos Deputados colocou lá uma emendazinha, alguns de vocês devem ter tomado ciência, mudando a forma de arrecadação dos direitos autorais de execução pública para o ECAD. Até a Anitta fez um vídeo, uma live com um deputado, falando dessa questão. Por que, pessoal? Medidas provisórias são medidas de relevância e de urgência. O presidente editou essa lei, essa medida, e aí, numa situação em que a gente não está com muita atenção para os trabalhos legislativos, porque a gente está num momento extremamente conturbado, os deputados vão lá, colocam uma emenda que não tinha nada a ver com a situação, para ver se passava batido. Então, a sociedade de olho percebeu que aquilo ali não se relacionava com o objeto da medida provisória. E aí a pressão popular acabou derrubando, eles tiraram depois essa emenda lá da medida provisória 948. Quem quiser, depois eu mando para vocês pelo WhatsApp. É bem interessante essa discussão. E essa discussão ela vem trazer outras questões, não só ligadas à constitucionalidade ou não, mas ela vem trazer discussões da força da internet e do poder que a gente passou a ter, a sociedade como um todo, a partir da comunicação. A comunicação ela trouxe para a gente uma possibilidade de interferir no Estado Democrático de Direito, e isso é muito bacana. Mas entrando no assunto de hoje, pessoal, falando um pouquinho mais sobre controle de constitucionalidade, a gente, a partir de hoje, a gente começa a falar de controle de constitucionalidade e nas próximas aulas a gente vai ver as ações específicas. O controle de constitucionalidade, ele vem trazer uma ideia de proteção da Constituição. A Constituição ela é promulgada, ela é trazida para o ordenamento jurídico, ela instaura, inaugura um Estado jurídico, traz todo um novo paradigma, e a partir de então ela funciona como um verdadeiro espelho, como um verdadeiro bloco, onde todas as outras normas inferiores a elas devem se comparar a ela
para verificar se há uma afronta, se ela vai de encontro ou não com esse bloco de constitucionalidade, com esse paradigma constitucional. Então, controle de constitucionalidade, a ideia do controle de constitucionalidade é sempre uma ideia de correlação, uma ideia de comparação, porque a gente tem de um lado a Constituição funcionando como paradigma e de outro a gente tem a lei infraconstitucional, que será cotejada com a Constituição para verificar se há compatibilidade formal ou material em relação ao paradigma. O controle de constitucionalidade, ele, fazendo uma breve retrospectiva bem rápida, ele, no nosso Ocidente, ele ganha força a partir de 1803, com o caso Madison em Marbury, lá nos Estados Unidos, em 1803, e o direito norte-americano acaba influenciando. A gente não é do sistema common law, a gente não é vinculado ao direito norte-americano, mas nesse caso específico do controle de constitucionalidade, a gente acaba se influenciando bastante por esse modelo norte-americano. Então, a ideia de controle de constitucionalidade surge lá, aqui no Ocidente, no direito norte-americano, em 1803, e vai influenciando a América Latina de um modo geral. No Brasil, a gente vai trazer força, a gente vai concretizar essa ideia de controle de constitucionalidade através da Constituição da gente de 1891, que é a nossa primeira Constituição da República, né? A primeira Constituição do Brasil foi lá em 1824, quando era o Brasil Império ainda. Em 1891, a gente consagra e a gente já começa a tratar das questões relativas ao controle de constitucionalidade. Com o tempo, foi fortalecendo, foram criando novos mecanismos. A gente teve recentemente, do ponto de vista histórico, né? Não agora, mas recentemente a DPF, por exemplo, a DO, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. Então, o controle de constitucionalidade ele surge nessa perspectiva de haver uma comparação para que, em última instância, a Constituição seja preservada, que o ordenamento jurídico seja um sistema razoavelmente, seja um apanhado de normas razoavelmente sistêmico, que haja um entendimento, uma harmonia geral nesse sistema jurídico. Como eu disse para vocês, a gente acabou bebendo diretamente da fonte do modelo norte-americano, e no Brasil a gente tem esse modelo de poder atribuir esse controle de constitucionalidade tanto em uma corte constitucional quanto em juízes de primeiro grau, tribunais de justiça, no controle difuso, a gente vai ver já já. Então a gente aqui tem essa multiplicidade de possibilidades no controle de constitucionalidade. A gente também tem por outros poderes exercendo controle de constitucionalidade. Então, há aqui uma multiplicidade das possibilidades de efetivação e concretização do controle de constitucionalidade. É diferente, por exemplo, do sistema lá preconizado por Hans Kelsen, o sistema do modelo europeu austríaco, na Europa ali continental, em que se atribui esse controle de constitucionalidade a um órgão quase judicial, que seriam as cortes constitucionais, que seriam criadas apenas com essa função, com essa competência de dirimir questões ligadas à inconstitucionalidade ou constitucionalidade. Aqui a gente não está apenas como um órgão quase judicial, esses tribunais constitucionais, porque aqui o STF ele integra o Poder Judiciário e não é uma corte só constitucional, é um tribunal político-jurídico, mas não exerce só essa função de controle de constitucionalidade direta, né? Tem também o controle de constitucionalidade através, por exemplo, dos recursos extraordinários, ou seja, uma forma difusa em que se defende a Constituição por meio de recursos em que se alega a violação a uma norma de direito constitucional. Mas a ideia aqui não é trabalhar com recursos extraordinários, porque é matéria de processo civil. A ideia aqui é tratar das questões diretas ligadas ao controle de constitucionalidade. Dito isso, pessoal, aqui a gente no Brasil, como eu estava adiantando para vocês, a gente tem basicamente duas formas de efetivação do controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade no Brasil, ele é exercido de forma difusa, ou seja, cuidado para não confundir, porque é quase que antônimos, né? Difusa e concreta. Difusa por quê? Difusa no âmbito dos tribunais, é difusa, mas no caso concreto, né? No caso específico concreto. Ou concentrado, seja no único tribunal, em abstrato. Por que em abstrato? Você não está analisando um problema jurídico entre eu e você, por exemplo. Esse aqui não decorre de uma ação judicial. Em abstrato porque você está analisando a funcionalidade da norma diretamente, sem ser de forma indireta. Então, quando a gente fala do controle de constitucionalidade,
a gente tem esse controle difuso. Esse controle difuso ele é muito rico, ele é muito interessante, porque ele é exercido por qualquer juiz, tá? Seja o juiz da capital de São Paulo até o juiz da vara única do interior do Pará. Tá? Então, todo juiz de primeiro grau ele tem competência, ele tem atribuições para exercer controle de constitucionalidade, ou seja, para, no caso concreto, deixar de aplicar uma lei, afastar a eficácia de uma lei, naquele caso concreto, porque ele reputou que aquela norma seria inconstitucional. Tá? É uma dica que eu dou para vocês. Às vezes a gente tem a sensação de que o direito constitucional está longe da vida da gente, da atuação como advogado. Então, você é advogado consumerista, é advogado empresarial, é advogado civilista. Você não percebe muito bem o grau de ingerência do direito constitucional na sua prática profissional. Mas é muito importante vocês se atentarem para o controle difuso, porque é uma matéria que a gente pode alegar como defesa e por vezes, às vezes, é bem interessante, tá? Deixa eu só ajeitar aqui um negócio, pessoal. Só um minutinho. Tá caindo aqui. Só um minuto. Voltei. Então, é um tipo de controle que é muito interessante para nós, enquanto advogados, nos utilizarmos como estratégia de defesa, como uma matéria de defesa. Você coloca lá de forma incidental. Você, por exemplo, você é advogado de uma empresa, essa empresa ela foi processada por uma outra empresa porque estaria descumprindo uma norma, e de fato você está descumprindo aquela norma. E agora, como é que eu me defendo? Qual a história que eu vou inventar aqui nessa petição para defender? É caso perdido, né? Meu Deus, o que é que eu vou falar? Verifica se a norma ela não tem uma possível inconstitucionalidade, verifica se não há um problema aí na matéria dela que bata de frente com algum princípio constitucional, porque você pode alegar isso. Você poderia, ainda que você não vença a causa, você mostrou trabalho para o seu cliente, você mostrou que não era um caso perdido e você justificou recebendo seus honorários, trazendo uma matéria importante. Então, o controle difuso ele é muito importante também por isso. Por exemplo, como eu falei para vocês dessas MPs, né, a gente tem se deparado com algumas medidas provisórias medidas provisórias não, a gente tem se deparado com decretos estaduais, não sei se vocês acompanharam, mas um mês atrás, ou 2 meses no máximo, o STF julgou que os estados tinham autonomia para decretar as medidas que reputassem necessárias para o enfrentamento da pandemia. Então, o STF disse que, olha, estados, governadores, vocês podem, no âmbito de suas competências, decretarem medidas específicas que vocês reputarem necessárias para combater a disseminação da Covid-19. Em razão disso, a gente se depara com os estados ditando dia a dia decretos nesse sentido. Então, aqui em Pernambuco, a gente tem decretos, 48 alguma coisa. Na Paraíba, tem 17 decretos só sobre a pandemia. E vários desses decretos vão dizer que, por exemplo, que o empresário ele deve fornecer máscaras para todos os consumidores, devem obrigar os consumidores a utilizarem máscaras dentro do estabelecimento, devem marcar sinalização no chão para evitar uma fila muito aglomerada, para que as pessoas fiquem distantes umas das outras. Deve disponibilizar funcionário para obrigar que as pessoas fiquem distantes umas das outras e proibir que haja aglomeração, dentre várias outras questões. Aí você, ao lado que tem esses decretos, você tem tido hoje muitas ações civis públicas contra algumas empresas movidas pelo Ministério Público, movidas pela Defensoria Pública, sob a justificativa de que essas empresas estariam descumprindo esses decretos estaduais. Então, eu tenho visto hoje muitas ações civis públicas nesse sentido. E aí, o que é que você poderia alegar? O que é que você poderia fazer? Você poderia dizer, olha, excelência, as medidas X, Y e Z estão sendo cumpridas, mas a medida A e B não estão sendo cumpridas porque
não há como, por isso, por aquilo outro. Inclusive, o decreto, nesse sentido, ele é inconstitucional. Ele viola a livre iniciativa. A livre iniciativa é um dos 5 fundamentos da República Federativa do Brasil, que propugna que todos os cidadãos podem exercer suas atividades empresariais sem qualquer interferência, de que não precisa de autorização para o funcionamento das atividades empresariais. Decretos que criam óbices desproporcionais estariam violando a livre iniciativa e, portanto, seriam inconstitucionais. Não podem obrigar a empresa a fazer determinada coisa. Ou então, eu já vi também ações civis. Então, você pode alegar, por exemplo, que viola. Esse aí é um exemplo que você pode arguir. Ou então, você tem uma empresa de telefonia, a empresa de telefonia instala uma antena e aí a prefeitura processa essa empresa de telefonia alegando que ela descumpriu uma norma técnica que especificava, por exemplo, distância da rua, algumas questões. E aí você pode também alegar uma inconstitucionalidade e dizer que, por exemplo, que o município não tem competência para legislar sobre matéria de direito de energia, isso só competiria à União, enfim. Você pode se utilizar. Então, fica a dica. O controle difuso, ele funciona justamente nesse sentido de proteger a Constituição e dar esse poder para todo juiz, todo e qualquer juiz, como eu disse para vocês, seja lá da capital de São Paulo até de uma população ribeirinha, de uma vara única no Pará. Qualquer juiz de primeiro grau pode, no caso concreto, nesse controle difuso porque está difundido, diluído em todo o território brasileiro, em todo o poder judiciário, para não aplicar uma lei no caso concreto. Tá? Agora, eu acho interessante, e às vezes pode até parecer um pouco sem sentido, que o controle difuso, como eu disse para vocês, ele pode ser exercido por qualquer juiz, mas no âmbito do tribunal, só pode ser exercido por maioria absoluta dos membros do tribunal, ou seja, por maioria absoluta dos desembargadores, ou por maioria absoluta de um órgão específico para que trate dessas questões no Tribunal de Justiça. Tá? Oi, pode falar. Pode repetir, no caso, quando se trata de controle difuso em tribunal, não é isso que você está falando? Isso. Controle difuso em tribunal pela maioria. Tá, vou botar aqui o artigo da Constituição, que é o artigo 97. Ótimo. Deixa eu pegar aqui na Constituição. Só um minuto. Então, pessoal, recapitulando, como eu tinha dito para vocês, o controle difuso ele pode ser exercido por qualquer juiz, tá? Mas no âmbito do tribunal, quando a situação está no tribunal, a inconstitucionalidade de uma norma, a não aplicação de uma norma no caso concreto, ela só pode ser aplicada, só pode ser defendida quando aprovada por maioria absoluta de todos os membros do tribunal, ou seja, a maioria absoluta de todos os desembargadores, ou por maioria absoluta de um órgão específico
de um órgão especial que é criado no tribunal com essa função. Como eu disse para vocês, aqui no Tribunal de Justiça existe um órgão no Tribunal de Justiça que só julga essas questões ligadas à inconstitucionalidade. Então, não precisa ser de todos os desembargadores. Mas quando o tribunal não tiver esse órgão especial, tem que ser maioria absoluta de todos os desembargadores. Então, isso vai depender do regulamento interno do tribunal. Cada tribunal Vai depender é facultado, ter ou não. Exatamente. Se ele criou esse órgão especial, vai ser pelo órgão especial. Se não criou, vai ser pela maioria absoluta. Vai depender dessa estrutura interna de cada tribunal, de cada estado. Que, pessoal... Oi, pode falar. Esse mais 50 conto. Vai? Então, é um pouco estranho, né? Porque a gente pensa assim, ora, juiz de primeiro grau é menos importante do que o desembargador. O Tribunal de Justiça é um órgão em que o juiz lá já ganhou um status, já cresceu na carreira, já foi alçado à condição de desembargador, é um órgão revisor, é um órgão, então, que tem o poder de derrubar as decisões de piso, né? Derrubar as decisões de primeiro grau. Então, qual é o sentido de um juiz poder mais do que um desembargador? É um pouco estranho, de fato, eu concordo. Mas a ideia aqui é a ideia de que o Tribunal de Justiça ele funciona como uma casa revisora, é uma casa de pacificação, em tese, das orientações, dos entendimentos judiciais. Então, a ideia aqui é de que o tribunal estabeleça entendimentos firmes no sentido da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Não poderia cada desembargador, cada Câmara civil, pública, enfim, cada órgão dentro do tribunal ter uma posição diferente. Senão, não é inconstitucionalidade, é mudança de interpretação. Então, a ideia aqui é que haja uma maior pacificação, um maior entendimento de estabilização da matéria, por isso que se defende que seja por esse órgão coletivo e não individual por cada desembargador. Essa é a ideia. Então, pessoal, fica a dica, controle difuso está no nosso dia a dia enquanto advogados, não se esqueçam de utilizá-los quando precisar, quando for cabível, né? Você não pode aí ser irresponsável e sair alegando inconstitucionalidade só para defender o seu cliente, não pode ser assim. Por outro lado, pessoal, a gente tem um controle concentrado, é aquele que vai discutir de fato só a constitucionalidade. É aquele controle que vai se preocupar diretamente com a constitucionalidade, ele não precisa ser, ele não é decorrente de um caso específico, né? Então a gente está diante aí de um controle direto. Ele se limita não só ao STF. O STF, a gente às vezes acha que o controle concentrado ele está só lá na figura do STF, mas não. O STF é que ele é o guardião da Constituição, mas a gente também tem um controle concentrado nas constituições, quando a Constituição estadual é o paradigma. Então, a gente tem também controle concentrado no Tribunal de Justiça, quando o paradigma, ou seja, a comparação de constitucionalidade ou não, for com a Constituição estadual. Tá? Então, a gente tem, então, como órgãos competentes para celebrar, para efetivar esse controle de constitucionalidade concentrado, o STF, quando o paradigma for a Constituição Federal, e a Constituição Estadual, a gente tem o TJ, o Tribunal de Justiça. E aí, o STF ele vai se deparar, o controle concentrado, na verdade, ele vai se deparar com essas 4 ações que a gente vai começar a estudar nas próximas aulas. A gente tem a ação direta de inconstitucionalidade, é aquela ação que visa anular, que visa retirar a eficácia de lei, o ato normativo federal, estadual, a gente vai ver mais para frente. A gente tem a ação declaratória de constitucionalidade, parece um pouco estranho, né, falar numa ação que vai declarar a constitucionalidade. Ora, toda lei deveria ser presumidamente constitucional. Você precisa declarar que ela é constitucional? Qual o sentido disso? A gente vai ver mais para frente que tem sentido sim. Essa declaratória de constitucionalidade ela vem no sentido de evitar, na verdade, de regular o controle difuso. Ele vem botar um freio de arrumação no controle difuso, declarando a constitucionalidade ou não da norma. A gente tem um cabimento residual, que é por meio da DPF. A DPF é como se fosse o mandado de segurança. Tudo que não couber vai para a DPF. É basicamente essa ideia, eu vou explicar melhor nas próximas aulas. Mas a DPF ela precisaria aí também que houvesse não só uma mera violação à Constituição Federal, mas um preceito fundamental, ou seja, uma questão muito importante da Constituição, não é qualquer norma constitucional.
E a gente tem também a adição declaratória de inconstitucionalidade por omissão. A gente já viu quando estudou o mandado de injunção, porque a omissão constitucional ela é extremamente relevante e o legislador, quando está em mora, quando a gente tem falta de uma norma para determinado assunto tratado na Constituição, ou seja, você tem uma norma constitucional de eficácia limitada, essa norma constitucional de eficácia limitada está sendo inviabilizada, ou seja, a concretização dessa norma está sendo inviabilizada por uma mora do legislador, a gente está aí no estado de coisas inconstitucional por omissão. Tá? A gente vai ver com calma cada uma dessas ações. E aí, pessoal? Assim, Oi, pode falar. no caso, então, a gente, com essa questão da ADO, aí vai ter uma comparação com uma... Sim, elas são muito parecidas. Elas servem basicamente em razão da mesma causa, digamos assim, imediata de pedir, que é uma omissão constitucional. Mas a gente vai ver melhor, mas a diferença básica é que aqui é uma ação objetiva, enquanto no mandado de injunção é uma ação subjetiva. No mandado de injunção, você precisa demonstrar uma inviabilização de um direito seu por ausência de norma. E aqui na DO, não. Na DO, você não tem que mostrar um prejuízo seu, até porque você, pessoa física, não tem competência para ajuizar, não tem legitimidade, perdão. Na DO, basta demonstrar o prejuízo da Constituição. A Constituição está deixando de ser efetivada por uma mora. Então, você não tem que demonstrar um prejuízo, uma ausência, um não exercício de um direito. A ADO ela é uma ação objetiva. Basta demonstrar que o legislador, naquele assunto específico, ele tinha a obrigação de legislar e não legislou. É só interessante notar, pessoal, que o poder legislador, o poder legislativo, a função legiferante, a função de legislar é uma faculdade, tá? O legislador ele não é obrigado a legislar sobre tudo, a se ter aí um exame de conveniência, de oportunidade, é uma vontade política. Legislar é uma faculdade, não é uma imposição na maioria das vezes, tá? O legislador ele não está obrigado a legislar. Agora, em certas situações em que a Constituição determina a função de legislar e ele não legislou, não criou a norma, aí a gente está diante de uma omissão constitucional. Então, a diferença é essa, tá? Só cuidado com isso. Não é qualquer omissão de lei. Eu queria uma lei que tratasse sobre determinado tema. Não existe essa lei, eu estou diante de uma omissão inconstitucional. Não. Não é toda omissão, porque o legislador, como eu disse para vocês, ele tem essa faculdade. A atividade de criar leis é uma faculdade que depende da vontade política dos representantes. Agora, em certas situações em que a Constituição determina a criação de leis e o legislador não fez, aí não haveria discricionariedade por parte dele. Aí haveria aí uma imposição. Tem até eu acho que quem fala muito bem sobre isso é a professora Ana Paula de Barcelos, que tem um livro de direito constitucional, manual, que é muito interessante. Deixa eu pegar aqui o trecho que ela fala. Deixa eu ver se eu acho aqui, que é bem interessante. Deixa eu pegar aqui. Achei. Ela diz o seguinte, ó, quem quer ver, o livro é esse aqui, ó. Ela diz o seguinte: como regra geral, legislar é uma faculdade do legislador. Não existe um dever geral de legislar oponível ao legislativo, que tem a liberdade institucional de escolher o que vai ou não regulamentar. Sendo certo que a opção política de não legislar, no mais das vezes, conduz à incidência do artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que é o princípio da legalidade, ou seja, ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Professor, Oi. me desculpe, viu? Eu caí, por isso que eu sumi. Não, tranquilo. Eu não desliguei na cara, não. Eu nem percebi, pode ficar tranquilo. É que eu estava perguntando com relação à DO e o mandado de injunção. A diferença, a gente vai abordar. Tem alguma diferença, obviamente, né? Sim. Mas a gente vai tratar isso. Acho que a gente chegou até a falar quando a gente falou de mandado de injunção, mas a gente não aprofundou porque ia se tratar de controle de constitucionalidade também e tal. Mas o senhor chegou a comentar sobre isso. Sim, sim. Esse assunto ele está dentro de quando a gente for falar da DO. Quando a gente for falar da DO, esse assunto vai ser tratado. Certo. Mas como eu tinha dito aqui, você caiu, a DO, como eu disse para o pessoal, ela é uma ação objetiva.
Você basta demonstrar uma missão legislativa acerca da criação de uma lei que a Constituição determinava. Enquanto que no mandado de injunção é uma ação subjetiva, você precisa mostrar que o seu direito subjetivo está sendo inviabilizado por uma missão constitucional. Ou seja, na ADO basta uma omissão constitucional, no mandado de injunção, além da omissão constitucional, você tem que demonstrar essa inviabilização de um direito seu. Tá? Lembrem assim, mandado de injunção, situação subjetiva, ADO, situação objetiva, mas a gente aprofunda um pouco mais quando a gente for falar de ADO, na aula específica dessa ação. Ok, obrigada. Lendo aqui para vocês o trecho, deixa eu só concluir, para vocês não perderem o raciocínio. Como regra geral, legislar é uma faculdade do legislador, não existe um dever geral de legislar oponível ao legislativo, que tem a liberdade institucional de escolher o que vai ou não regulamentar, sendo certo que a opção política de não legislar, no mais das vezes, conduz à incidência do artigo 5º, inciso 2 da Constituição, devendo aplicar-se, então, o critério da liberdade, ou, sendo o caso, o eventual ajuste entre as partes. A exceção, como eu falei para vocês, a essa regra é dada justamente nas hipóteses em que a Constituição impõe efetivamente um dever de legislar, que, violado, enseja a omissão legislativa inconstitucional prevista na forma expressa pela Constituição de 88, em seus artigos 5º e inciso 71, que é o caso do mandado de injunção, e no artigo 103, parágrafo 2º, que é o caso da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tá? Então, a ideia é essa, pessoal. A ideia é que a omissão inconstitucional não é uma mera ausência de norma para um caso específico. A omissão constitucional é uma ideia de ausência de norma quando a Constituição determinou que o legislador legislasse sobre aquele assunto e o legislador não o fez. Aí a gente está no estado de coisas inconstitucional. Tá? A gente também tem, pessoal, falando dos requisitos, a gente tem dois requisitos muito peculiares, peculiares não, mas essenciais para poder falar de controle de constitucionalidade. Para que possa existir controle de constitucionalidade, a gente tem, como eu disse para vocês, dois requisitos. O primeiro deles é a existência de uma Constituição rígida, e o segundo deles é a estipulação, a atribuição de um órgão específico com competência para dirimir as questões ligadas à inconstitucionalidade. Então, você tem dois requisitos, quais sejam eles? Existência de uma Constituição rígida e outra, a existência de um órgão para julgar essas situações. Por que você precisa da ideia de uma Constituição rígida? A ideia de uma Constituição rígida, pessoal, é a ideia de que se relaciona também com a ideia de princípio da supremacia da Constituição, de que a Constituição está no topo da pirâmide, que é a norma mais importante, do qual todos os outros diplomas legais devem obedecer. Tá? Mas a ideia de Constituição rígida é a ideia de segurança, de estabilização de uma situação que vai servir como paradigma e que não pode ser o tempo todo modificado, senão não tem como ser paradigma, tá? Então, a Constituição ela vai funcionar como um espelho. Esse espelho ele não pode ser quebrado, senão vai dificultar o reflexo. A ideia é essa. Relaciona-se aqui, como eu falei para vocês, com o princípio da supremacia da Constituição. Qual é a ideia aqui, pessoal? A gente, no Brasil, a gente tem Constituição rígida. A gente tem todas as constituições da gente são rígidas, com exceção de apenas uma, tá? Que é a Constituição de 1824. Tá? Então, a Constituição de 1824 ela foi a única Constituição da história do Brasil. A gente tem 7 constituições, né? De 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. Apenas a de 1824 foi semi-rígida. Semi-rígida é aquela Constituição na qual uma parte é flexível e a outra é rígida. Ou seja, uma parte pode ser alterada como qualquer outra norma e a parte rígida é aquela que só pode ser alterada por um processo mais dificultoso. Certo? Então, quando a gente fala de Constituição rígida, a gente está falando de uma Constituição que só pode ser modificada através de um processo mais solene, mais difícil, mais formal do que leis infraconstitucionais. Essa é a ideia de Constituição rígida, certo? Então, quando a gente fala de alteração da Constituição, a gente lembra de quê? A gente lembra das emendas constitucionais. As emendas constitucionais, elas podem alterar a Constituição, o trâmite delas, o processo legislativo delas é o mesmo de uma lei ordinária? Não, tá? Numa lei ordinária, por exemplo, qualquer legislador pode apresentar um projeto de lei. Esse projeto de lei, na lei ordinária,
basta ser votado uma única vez na Câmara e uma única vez no Senado. E essa votação só precisa de quórum simples, ou seja, de uma maioria simples, a maioria dos presentes. Então, é muito mais fácil aprovar uma lei ordinária do que, por exemplo, uma emenda constitucional. A emenda constitucional que está lá no artigo 60 da Constituição já é bem mais difícil, porque na emenda constitucional você precisa que não é qualquer um que pode apresentar, só pode ser um terço dos deputados juntos, ou um terço dos senadores, ou o presidente da República, ou mais das assembleias legislativas de todos os estados, com maioria simples em cada uma delas. Então, só o fato de apresentar uma emenda constitucional já é muito mais difícil do que uma lei ordinária. Uma lei ordinária é um mero deputado, um mero senador, um mero procurador-geral da República, enfim. Qualquer uma daquelas figuras lá poderia apresentar um projeto de lei. Na emenda constitucional, não. Então, enquanto que na lei ordinária o quórum é simples e a votação é uma única vez em cada casa, na emenda constitucional o quórum é qualificado de 3/5. 3/5 de todos os deputados e 3/5 de todos os senadores precisam dizer sim para aquela emenda constitucional 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. Tá? Então aqui a gente está diante de uma situação que é muito mais difícil de ser aprovada do que uma lei ordinária. Então a ideia de Constituição rígida é justamente essa. De um processo mais dificultoso, mais solene de alteração da Constituição. Agora, o que isso tem a ver com o controle de constitucionalidade? Tem a ver por quê, pessoal? Porque se a gente tivesse uma Constituição flexível, que pudesse ser alterada como uma lei ordinária pode, a gente não teria, primeiro, a ideia de superioridade da Constituição. Porque se todas estão no mesmo patamar de alterabilidade, não existe aqui uma superioridade. Se a Constituição ela tem um processo muito mais difícil de alteração, isso importa dizer que a Constituição é uma lei mais importante que as demais. Por quê? Porque ela deve ser mais estabilizada, ela deve ser mais protegida de interferências externas. Então, isso significa dizer que essa inalterabilidade, essa menor alterabilidade, ela confere um poder, um status de superioridade, de supremacia da Constituição. Primeiro isso. Segundo, que se a gente tivesse uma Constituição flexível, repetindo, que possa ser alterada assim como uma lei ordinária, veja que situação, que absurdo que a gente teria. Você tem uma Constituição de 88, que é flexível, suponhamos, e você se depara depois com uma lei ordinária que é incompatível com a Constituição. Essa lei ordinária e essa disposição da Constituição que trata sobre um determinado assunto, elas são gerais, não são específicas. Logo, se elas são incompatíveis, a gente tem que usar aqueles critérios tradicionais, ou seja, a lei mais nova revoga a lei mais velha, né? Então, veja que absurdo que a gente teria. A gente teria uma lei ordinária revogando uma disposição da Constituição Federal. Tá? Então, é preciso que haja, de fato, uma rigidez, porque essa rigidez ela vai fazer com que... Eu não falei no início da aula que a ideia de controle de constitucionalidade não é uma ideia de comparação. Então, você precisa... olhem para a Constituição como se fosse um espelho. Aqui é o espelho, aqui está a norma infraconstitucional. Essa norma infraconstitucional ela vai se deparar de frente com a Constituição para ver se elas estão em sintonia, se elas refletem a mesma imagem, o mesmo conteúdo semântico da Constituição. Se essa Constituição ela é alterada o tempo todo, não tem como refletir. Então, essa Constituição ela precisa estar mais estabilizada, porque quando a gente fala de controle de constitucionalidade, a gente está falando aqui de um bloco de constitucionalidade, um paradigma. É um lugar em que a norma infraconstitucional precisa se espelhar para verificar se há consonância ou não. Então, se essa norma aqui é o tempo todo mudando, não tem como haver um reflexo correto. Tá? Então, a ideia de Constituição rígida é justamente essa, para garantir essa possibilidade de comparação e de exercício desse paradigma constitucional. A gente só está aí no material de vocês, só para vocês lembrarem que quando a gente fala desse paradigma, a gente não está falando só da Constituição originária, tá? Essa teoria do escalonamento normativo é a ideia de status das normas e de que a norma hierarquicamente inferior, ela busca seu fundamento de validade na norma hierarquicamente superior, tá? Então, quando a gente fala do bloco de constitucionalidade, da Constituição, paradigma de constitucionalidade, a gente está falando do bloco de constitucionalidade, tá? Cuidado com isso, porque quando a gente fala da Constituição, a gente quer dizer não só aquela Constituição de 88 que foi promulgada lá na década de 80. A gente está falando daquela Constituição alterada com as emendas constitucionais, juntamente com todos os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e que foram aprovados de acordo com o mesmo Código das Emendas Constitucionais.
Então, quando a gente fala controle de constitucionalidade, a gente está falando ao bloco de constitucionalidade. E o bloco de constitucionalidade engloba, como eu disse para vocês, as emendas, a Constituição, as emendas e esses tratados que versam sobre direitos humanos aprovados de acordo com as emendas, tá bom? E o segundo, então o primeiro critério era a existência de uma Constituição rígida. O segundo critério, pessoal, é a atribuição de competência a um órgão para resolver os problemas de constitucionalidade. Ora, de nada adianta ter controle de nada adianta ter a ideia de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade e não ter um local, um órgão, uma entidade específica para dirimir essas questões ligadas à inconstitucionalidade. Então, a professora Ana Paula ela diz o seguinte: não basta, porém, uma Constituição rígida. O controle pressupõe, igualmente, em um segundo lugar, que exista um mecanismo pelo qual ele seja levado a cabo. Assim, para que se possa falar em controle de constitucionalidade, algum órgão, entidade ou instituição deverá ter a competência para fazer essa espécie de verificação. É importante notar, pessoal, que a constitucionalidade, esse órgão ele é muito importante, porque esse exame de inconstitucionalidade ou não, ele acaba trazendo aí certos ruídos no funcionamento dos poderes, entre a relação entre os poderes. É uma situação político-jurídica. Então, há de se ter um órgão muito claro, muito próprio para isso, porque a gente está tratando aí da possibilidade de invalidar um ato que foi emandado de outro poder. Então, é o Poder Judiciário dizendo que aquele ato que foi praticado pelo Poder Legislativo não serve, que ele viola a Constituição, que o Poder Legislativo, naquele caso específico, ele foi incompetente, porque ele deixou passar uma lei que era manifestamente inconstitucional. Então, há de se ter um certo cuidado, porque a questão aqui não é meramente jurídica, ela envolve questões de relacionamento entre poderes, envolve questões políticas. É por isso que a gente fala que o STF ele não é um mero tribunal guardião da Constituição, ele é um tribunal político-jurídico. Com relação aos tipos de controle, na verdade não é tipos de controle, é tipos de inconstitucionalidade. Só ajeitar aqui. Com relação aos tipos de constitucionalidade, pessoal, a gente tem basicamente dois tipos. A gente tem a inconstitucionalidade por ação e a gente tem a inconstitucionalidade por omissão. Tá? Quando a gente fala em inconstitucionalidade, a gente lembra muito mais daquela inconstitucionalidade por ação, né? Que é aquela ação de introjetar um ato no ordenamento e esse ato ele vai bater de frente com a Constituição, ele é incompatível com a Constituição. Já a omissão, a inconstitucionalidade por omissão é aquilo que a gente já conversou quase agora há pouco, que é aquele estado de coisas em que o legislador, em que o órgão específico por editar a norma não fez quando a Constituição determinada a feitura dessa norma. Então você está diante de uma ausência de legislação para concretizar uma norma de eficácia limitada da Constituição. Agora, voltando para a inconstitucionalidade por ação. A inconstitucionalidade por ação, ela se divide aí em basicamente dois tipos, a formal e a material. Tá? A inconstitucionalidade formal é aquela que se relaciona com o processo legislativo. É onde se percebe um descumprimento, um descuido, uma inobservância do passo a passo da feitura daquela norma. Então, você se depara aí com algum vício que não foi observado durante o processo legislativo e você aí está diante de um vício formal. O processo legislativo, pessoal, ele é um processo, como eu disse para vocês, bastante complexo. Aqui há três fases: fase de iniciativa, fase constitutiva e a fase complementar. Iniciativa é aquela fase onde se investiga quem tem legitimidade para propor. A constitutiva, onde haverá discussões e votações na Câmara e no Senado. Depois vai para a sanção ou veto do presidente da República. E a fase complementar de promulgar e publicar. Tá? Então, o processo é longo, presume-se que haja rigor nesse processo, mas por vezes pode ter falhas. E essas falhas, esses vícios podem ser realizados, podem ser relativos a, por exemplo, um vício de competência. Tá? Por exemplo, a Constituição fala que
direito civil só pode ser legislado pela União. A competência privativa da União é legislar sobre direito civil. Se Pernambuco, se o Estado de Pernambuco resolve criar um Código Civil próprio, ele está aí incorrendo em vício por inconstitucionalidade formal, tá? Com relação ao vício de competência. Não tinha competência para tanto. Porém, o processo de direito do consumidor não é de competência privativa da União. A gente tem um Código de Defesa do Consumidor. Então, aqui a gente está falando de competência. Qual ente da federação tinha competência para propor aquele projeto de lei? A gente pode estar diante também de um vício de iniciativa. Será que aquele deputado ou aquele senador, por exemplo, que propôs o projeto de lei tinha competência para tanto, tinha iniciativa, tinha essa legitimidade para propor o projeto de lei? Né? A gente precisa analisar se aquela espécie normativa específica, qual é o rol de legitimados para a propositura. Então, se você percebe que houve um erro aí na propositura, você está diante de um vício, de uma inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Ou você pode também ter um problema no quórum, não se chegou a um quórum como se determinava, isso passou batido, e dentre diversos outros, pessoal. Então, a gente está aqui diante de situações que decorrem do processo legislativo. E é interessante a gente notar, que eu obter essas duas observações aqui, que vício, que qualquer ato público ou privado, ele pode ser eivado de inconstitucionalidade material. Tá? Eu não estou dizendo aqui que qualquer ato privado pode ser alvo de ação direta de inconstitucionalidade. Não é isso. Tá? A gente vai ver depois quais são as hipóteses de cabimento. Mas, por exemplo, eu posso celebrar com vocês um contrato e esse contrato ser inconstitucional porque impõe uma obrigação que viola direitos fundamentais. Tá? Então, qualquer ato público ou privado pode incorrer em vício, em inconstitucionalidade material. É o que vocês vão ver, por exemplo, quando quiser assistir o filme que eu mandei para vocês, lá existe uma inconstitucionalidade material no contrato acessório. A gente tem também, agora, no que tange à inconstitucionalidade formal, apenas existe inconstitucionalidade formal quando a gente está falando de atos estatais, porque a Constituição determina que os entes públicos é que devem observar esse processo legislativo específico. Ora, lembremos que um contrato, por exemplo, o Código Civil diz que o contrato, em regra, é livre, não tem forma. Você pode fazer esse contrato como você bem quiser, verbalmente, tacitamente, por escrito, registrado em cartório. A forma, em regra, é livre. A depender do tipo contratual, tem uma forma específica, mas, em regra, é livre. Então, você tem essa liberdade. Agora, quando se fala de inconstitucionalidade formal, a gente só tem nos atos estatais, certo? Dúvidas? Podemos prosseguir? Ô, professor, e onde é que, por exemplo, entra aí o controle prévio de constitucionalidade? Vou chegar lá, no momento, Certo. no tópico relativo aos momentos. Tá? Já já eu falo. Agora, a gente tem, pessoal, também, além dos tipos de controle, a gente tem os momentos do controle de constitucionalidade. Tá? A gente tem o controle prévio, preventivo e o posterior ou repressivo. Ambos os casos, eles podem ser exercidos por todos os poderes. Tá? Então, o controle de constitucionalidade, tirem da cabeça de vocês que só é exercido pelo STF. Tá? O controle de constitucionalidade ele pode ser exercido em todos esses poderes, certo? Quando a gente fala do poder legislativo no controle prévio, a gente está falando lá do processo legislativo em que o plenário da Câmara ou o plenário do Senado, por exemplo, podem arquivar um projeto de lei por terem reputado inconstitucional. Ou a Comissão de Constituição e Justiça, todo projeto de lei não tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar a constitucionalidade ou não do projeto de lei. A Comissão de Constituição e Justiça pode exarar parecer acerca da inconstitucionalidade e determinar o arquivamento desse projeto de lei, se reputar que ele é inconstitucional. Então, ali você já tem um controle prévio pelo Legislativo. Você também tem um controle prévio pelo Executivo, também nesse projeto de lei, quando o presidente simplesmente veta o projeto de lei porque ele reputou que o projeto de lei era inconstitucional. Então, o projeto de lei foi votado na Câmara, foi votado no Senado, é remetido para o presidente da República sancionar ou vetar, e o presidente simplesmente veta. E ele pode justificar o veto dele alegando inconstitucionalidade, controle preventivo exercido pelo Executivo. Ou você pode também se deparar com um controle preventivo pelo Poder Judiciário. Lembra quando a gente estudou mandado de segurança? A possibilidade de impetração de mandado de segurança contra a lei,
A gente viu, quando falou do mandato de segurança, que o particular não pode impetrar mandato de segurança contra a lei em tese, mas o parlamento só poderia impetrar mandato de segurança contra a lei de efeitos concretos, ou seja, você alega que aquela lei é inconstitucional e aí você pede para ela não ser aplicada para você porque ela está trazendo prejuízo, efeitos concretos. Ou você, quando ela é exercida pelo judiciário, você está diante de um parlamentar impetrando um mandato de segurança durante o processo legislativo, alegando vício no processo legislativo. Então, o parlamentar ele tem essa legitimidade durante o processo legislativo, impetrar o mandato de segurança para invalidar aquele projeto de lei que ele reputou inconstitucional. E aí esse mandato de segurança é julgado pelo judiciário, o judiciário está aqui exercendo um controle preventivo de constitucionalidade. Tá? Agora, a gente também tem um controle posterior ou repressivo, que é o que a gente lembra, de fato, quando fala do controle de constitucionalidade. Ele também ele é exercido por todos os poderes. Quando é que ele é exercido pelo Poder Legislativo? Quando, por exemplo, o Poder Legislativo manda assustar atos do presidente que extrapolassem as suas competências, um decreto. Ou quando o Poder Legislativo simplesmente derruba uma medida provisória. Eu falei para vocês que a gente está diante de várias medidas provisórias agora. O Poder Legislativo pode votar logo e derrubar essa medida provisória, alegando que ela é inconstitucional. Ou o Poder Legislativo simplesmente pode ficar de braços cruzados e deixar ela caducar, porque também considerou inconstitucional. Tá? Então, aí já haveria um controle posterior por parte do Legislativo. Tá? Por parte do Executivo, eu vou antecipar. Por parte do Judiciário, a gente já viu, a gente tem tanto no controle difuso quanto no concentrado, tá? Seja julgando o caso concreto, aquele juiz julgando o caso concreto, dizendo que aquela norma é inconstitucional, seja pelo STF ou STJ julgando aí a ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo. Agora, um ponto que eu queria chamar a atenção é com relação ao Poder Executivo. O Poder Executivo, há uma certa divergência na jurisprudência e na doutrina acerca da possibilidade do exercício do controle de constitucionalidade por parte do Executivo. Quando, pessoal? A ideia aqui é que o chefe do Executivo, no caso o presidente, o governador ou o prefeito, deixem de aplicar uma lei que eles reputem inconstitucionais. Tá? Seria possível que o chefe do Executivo deixe de cumprir uma lei, deixe de aplicar uma lei ou determine o não cumprimento de uma lei por considerá-la inconstitucional? É uma pergunta um pouco difícil, porque se por um lado você diz que sim, você pode estar dando espaço para que os chefes do Executivo simplesmente usem isso como justificativa para fugir do império da lei. Por outro lado, se você diz que não, você está dizendo que, numa situação de inconstitucionalidade, o chefe do Executivo deve insistir em violar a Constituição. Então, não é uma situação fácil, mas o STF ainda não tem a jurisprudência firme sobre isso, mas a STJ já construiu uma jurisprudência sobre o assunto, no sentido de que é possível, sim, de que o Poder Executivo tem legitimidade para, no caso concreto, deixar de aplicar uma lei quando ele considerar que aquela lei é inconstitucional. Eu trouxe aqui um julgado para vocês, já lá de 1993, do STJ, onde já havia jurisprudência no sentido de possibilitar, de defender o controle posterior por parte do Executivo. O que é que diz aqui? Lei inconstitucional, Poder Executivo, negativa de eficácia. O Poder Executivo deve negar, veja que interessante, ele não disse nem pode, ele disse deve. O Poder Executivo deve negar a execução a ato normativo que lhe pareça inconstitucional. Eu acho interessante esse trecho, porque o Poder Judiciário colocou o Executivo no lugar dele, né? O Judiciário disse o seguinte, o Judiciário aqui, eu acho que tem duas coisas interessantes para a gente notar. Uma frasezinha só, a gente consegue destacar dois trechos que tem muito sentido. O primeiro deles é, o Poder Executivo deve negar a execução. Deve significa o quê? Que diante de uma inconstitucionalidade aparente, o Poder Executivo ele deve defender a Constituição e ele deve defender a Constituição negando a eficácia, a aplicação daquela lei no caso concreto. Tá? Então, o STJ entendeu nessa situação que é papel do Poder Executivo também salvaguardar a Constituição, e salvaguardar a Constituição de uma ou de outra forma, você evitar que leis sejam aplicadas em contrassenso, em contrariedade ao que determina a Constituição. Então, esse deve, ele tem muito sentido aqui.
Outra coisa que eu achei interessante nessa frase é que o Poder Executivo deve negar a execução do ato normativo que lhe pareça inconstitucional. Por que lhe pareça? Porque o Executivo ele não tem o papel ele não tem atividade jurisdicional, ele não pode dar a palavra, ele não pode ser a última palavra no caso concreto. Quem tem competência para analisar isso e fazer coisa julgada é o Poder Judiciário, tá? Então é como se o Poder Judiciário estivesse dizendo aqui, olha, se lhe parecer inconstitucional, já pode deixar, porque quem vai dizer se é inconstitucional mesmo sou eu, tá? Então a gente, resumindo, a gente tem essa possibilidade do Poder Executivo. Professor, Oi? o material que o senhor nos enviou é exatamente da semana passada, aí tá faltando alguns slides que você está utilizando nesse material aí. Não tá com esse material, não? Não, é o... Deixa eu ver aqui. Mandei novamente. Então, o Poder Executivo, resumindo, ele pode sim exercer o controle posterior de constitucionalidade, negando a eficácia de uma norma no caso concreto. A gente também tem, pessoal, momentos de inconstitucionalidade. O que seria isso de momentos de inconstitucionalidade? Tá? A gente quando fala de inconstitucionalidade, a gente lembra inicialmente da inconstitucionalidade originária, que é aquela inconstitucionalidade que nasce, que está lá no nascedouro da norma. A norma ela nasceu incompatível com a Constituição. Ela nasceu numa situação de flagrante desrespeito à Constituição. Passou batido e ela nasceu inconstitucional. Tá? Então, a inconstitucionalidade originária é tranquila. Mas eu trouxe aqui duas situações para a gente pensar um pouquinho juntos. Tá? A gente tem essa situação aqui de... suponhamos que a gente tenha... E no caso da entrada em vigor da nova Constituição, as normas legais com ela incompatíveis se tornam inconstitucionais. A situação aqui, pessoal, que eu quero perguntar para vocês é o seguinte. A gente tem aqui leis diversas, tá? E aí, quando entrou a Constituição de 88, o que acontece com as leis anteriores à Constituição de 88 que forem incompatíveis com a Constituição de 88? Vocês acham que essas normas serão consideradas inconstitucionais? O que vocês acham? Não, porque se elas são anteriores à Constituição, como elas são, não tem, sei lá, eu não sei o nomezinho, mas eu acho que inconstitucional não, acho que não tem eficácia, sei lá. Só para ajudar. Quando uma Constituição entra em vigor, pessoal, o ordenamento jurídico anterior não deixa de existir por conta disso, tá? Continua existindo as normas e aí a gente vai passar por algumas situações. Nessa situação específica, a gente tem normas que estão vigorando, entra em vigor a Constituição de 88, essas normas passam a ficar incompatíveis com a Constituição de 88, tá? Aí eu perguntei, essas normas que ficaram incompatíveis com a Constituição de 88, a gente pode declarar elas se tornam inconstitucionais, a gente pode defender a inconstitucionalidade? Thaís disse que acha que não, e mais alguém acha alguma coisa? E aí, pessoal, vamos lá. Pessoal, tô esperando. Vamos pensar.
Meu povo, cadê vocês? Por favor. Pessoal, tá todo mundo aí só logado e foram embora, foi? É isso mesmo? Eu não sei responder essa, professor. Vamos lá. Então, pessoal, eu fiz essa provocação porque eu queria que vocês pensassem juntos comigo, porque a ideia aqui é de tentar estimular vocês. Não adianta eu ficar só falando sozinho. Oi, tô aqui. Eu acho que serão revogadas, não tenho certeza. A ideia é essa mesma. Eu estava refletindo. Desculpem a pressa. Na minha cabeça é em virtude de emenda constitucional, né? Ela torna incompatível e sim é revogada, mas aí eu não sei. Todo mundo falando aí coisas quentes e eu vou sintetizar tudo isso que vocês Se pensaram. ela era inconstitucional, tem aquela coisa dele anterior posterior. Eu estou voando, assim. Vamos lá, vamos agilizar, vamos organizar as ideias. A gente aqui está diante de uma situação em que as normas vigoravam normalmente, entre a Constituição de 88 ela passou a ser incompatível. Diante dessa situação, a gente não fala de inconstitucionalidade, tá? A gente fala aqui, como alguém falou, de recepção ou revogação. Aqui a gente vai fazer um exame de compatibilidade ou não, de recepção ou revogação. Eu queria falar isso de não recepção, não ser recepcionado pela Constituição. Ela é revogada automaticamente. A revogação ela não precisa ter um ato oficial para isso. Ela foi revogada tacitamente. Tá? Normas anteriores à Constituição elas são recepcionadas ou revogadas. Quando? Quando é que são recepcionadas? Quando houver compatibilidade material, tá, pessoal? Então, a norma anterior à Constituição, ela vem para a Constituição, ela é recepcionada pela Constituição nova quando houver compatibilidade material, quando a matéria for uma refletir a outra. Aquelas ideias do espelho que eu trouxe para vocês. A forma o processo legislativo da norma anterior não precisa ser igual à forma do processo legislativo que a Constituição determina. Não precisa ter compatibilidade formal. Basta, como eu disse para vocês, a compatibilidade material, certo? Então, por que isso, pessoal? Porque no Brasil a gente não aderiu à teoria da inconstitucionalidade superveniente, tá? No Brasil, a gente não tem essa ideia da teoria da inconstitucionalidade superveniente. Você não tem como declarar supervenientemente, ou seja, depois a inconstitucionalidade da norma que já era inconstitucional, que se tornou incompatível. Ou seja, aqui é recepção ou revogação. Não temos essa inconstitucionalidade superveniente. Segunda questão que eu vou perguntar para vocês, aí participarem junto comigo. E no caso de uma norma que é inconstitucional, suponhamos aqui que a gente tem a Constituição de 88, né? Então, suponhamos que uma norma da década de 70 era inconstitucional comparada com a Constituição de 67, tá? Mas que nunca foi oficialmente declarada inconstitucional. A gente tem muito disso também. Nem todas as normas que são inconstitucionais foram oficialmente declaradas inconstitucionais. Passou batido. Então, suponhamos nesse caso de uma norma que era inconstitucional à luz da Constituição anterior, mas que nunca foi oficialmente declarada, mas que com a alteração da Constituição, ou seja, com a nova Constituição de 88, passou a ser compatível. Então, por exemplo, a gente tem uma norma da década de 70 que era inconstitucional, mas não era oficialmente declarada. E aí, essa norma estava vigorando oficialmente, e a Constituição de 88 veio e com a entrada em vigor da Constituição de 88, aquela norma que antes era inconstitucional passou a ser compatível com a Constituição de 88. E nesse caso, a gente vai ter aí uma validação dessa norma? Sim, aí no caso ela continua. Mais alguém arrisca dizer? Sim, também concordo que ela vai ser recepcionada. Sim, ela era inconstitucional anteriormente, mas nunca foi declarada inconstitucional. E agora com a nova, pra mim ela continua e tal. Sentido, né? Faz todo sentido. Pessoal, Se ela você disse que é incompatível, é revogada, então se ela agora é compatível, ela continua. deixa eu ver o que eu tô falando aqui. Eu estava
concordo também. Não, a resposta é não, pessoal. Sinto frustrá-los. Mas a resposta é não. Ela não tem vício de inconstitucionalidade, não tem, a inconstitucionalidade ela não pode ser sanada, tá? Então, se a norma ela era inconstitucional já na vigência da Constituição anterior, não é porque tem uma outra Constituição que ela vai ser ressuscitada, tá? Então, a inconstitucionalidade não há como ser... Poderia, não acho que seja ilógico, se a nova Constituição, a gente tivesse uma Constituição 2020 que trouxesse essa possibilidade, ok, mas a gente não tem. Então, à luz da Constituição de 88, a gente não tem essa possibilidade. A doutrina entende que não é possível sanar uma inconstitucionalidade que já poderia ter sido atestada já anteriormente. Hoje, tá aí, Mesmo não tendo sido declarado inconstitucional. Mesmo, porque essa não declaração foi um mero ato formal. Ela já era perceptível, ela já poderia ter sido, entendeu? Ela já era inconstitucional. A gente vai ver mais para frente. A gente vai ver mais para frente que a declaração de inconstitucionalidade em regra ela tem efeitos ex tunc, ou seja, ela vai retroagir a entrada em vigor da norma. Uma norma inconstitucional, ela não pode surtir efeitos, e os efeitos, se surtiram, eles devem ser, em regra, apagados. Então, se a norma já era inconstitucional naquela época, mas por um problema ou outro acabou não sendo reconhecidamente oficialmente inconstitucional, ainda assim ela não tem como ressuscitar. Então, o que vigora no entendimento brasileiro é esse, da não possibilidade de... Mas se eles colocarem uma emenda? Veja, se a Constituição permitir, ok. Se tiver uma emenda... Agora, não sei se é isso que você está falando. Da possibilidade, não. É isso que você está falando? Isso. Se tiver uma emenda constitucional que permita isso, que deixe bem expresso isso, tranquilo. Que nem repristinação. Repristinação não acontece na regra, mas se a gente tiver um dispositivo autorizando, não teria problema. Ô, professor, então, o que é que acontece? Por exemplo, agora o conteúdo da matéria em que é declarada não, é considerada constitucional, porque a nova Constituição, assim, aceita, prevê, e aí o que é que faz? Vai matar, assim, aquela Veja, e faz uma nova com o mesmo conteúdo? Sim, exatamente. Faz uma nova, um projeto de lei que faz a norma agora, entrando em vigor agora. Exatamente, é essa a ideia. Edita a nova norma. Não é, veja, eu acho que faz sentido. Vocês todas responderam sim, e eu também acho que faz sentido. Mas é o que vigora. Assim, é o entendimento majoritário no sentido de que não pode revalidar uma norma que já era inválida, só não teria sido reconhecida. Mas eu não acho que seja ilógico, eu não acho que teria problema isso existir. Mas nessa situação, o que é que a gente está diante? De uma situação em que, se você quiser resgatar o conteúdo daquela norma, você vai ter que fazer uma nova. Gastar papel, interferir no direito ambiental e tal. Não necessariamente, né? A gente tem agora os processos virtuais. Mas eu só quero fazer uma observação com vocês. Isso aqui, esses exemplos que eu dei para vocês, se aplicam de igual forma com as emendas constitucionais, tá? Pensem na Constituição como uma linha do tempo, tá? A Constituição, pensem na Constituição como uma linha do tempo, e a emenda constitucional consegue trazer o paradigma mais para frente, tá? Então, a gente tem aqui a Constituição de 88, a emenda constitucional 2000 traz o paradigma para 2000, a emenda constitucional 2010 traz o paradigma para 2010. Agora, a emenda constitucional traz o paradigma relacionado àquele assunto da emenda, né? Não é porque teve uma emenda constitucional em 2010 que todo o paradigma vem para 2010. Vou dar um exemplo. A Constituição tem 245 artigos, suponhamos que a gente esteja falando aí de direito ambiental. Há uma emenda constitucional que mude toda a matéria de direito ambiental que tem na Constituição. Então, o paradigma é como se a Constituição, no que versa do direito ambiental, tivesse entrado em vigor em 2010. Você consegue deslocar isso para a emenda constitucional. Então, muito cuidado com esses exemplos que eu dei para vocês, porque no primeiro caso aqui, suponhamos que a Constituição entrou em vigor, primeiro exemplo, a Constituição entrou em vigor em 88, tá? A Constituição entrou em vigor em 88 e em 2000 a gente teve a edição de uma lei e essa lei era compatível com a Constituição de 2000. Ok? Tudo certo. Vem uma emenda constitucional de 2010 sobre aquele assunto dessa lei de 2000 e essa emenda constitucional de 2010 muda a Constituição
E a lei de 2000 passa a ser incompatível com a emenda constitucional de 2010. O que é que acontece? Mesma coisa, recepção ou revogação. Tá? Porque ainda que a norma tinha sido editada posteriormente à Constituição, depois houve uma emenda constitucional que deslocou o paradigma de constitucionalidade no que tange ao direito ambiental para 2010. Tá? Então, essa norma de 2000 ficou anterior à Constituição. Se ela ficou anterior à Constituição e ela se tornou incompatível com a Constituição, ela vai ser revogada. Entenderam? Ficou claro esse exemplo? Certo. Sim. Tá? Então, quando a gente fala de recepção ou revogação, a gente está falando das normas anteriores à Constituição, de um modo geral, mas a gente está falando também de normas anteriores à emenda constitucional. Mesma lógica. Mesma lógica também para o exemplo 2. Suponhamos que a gente tenha a Constituição de 88. Em 2000, a gente teve essa lei que era inconstitucional, tá? E aí nunca também foi declarada oficialmente inconstitucional. E em 2010 a gente tem uma emenda constitucional e essa lei de 2000 passa a ser compatível com a Constituição. Mesma coisa. O que é que vai acontecer aqui? Essa lei ela não vai ser ressuscitada, ela não pode ser aplicada, porque se ela já era inconstitucional de acordo com a Constituição de 88, ela não pode ser validada agora com a emenda constitucional de 2010. Tá? Mesma situação, certo? Ficou tranquilo esses exemplos? Ficaram tranquilos, na verdade, esses exemplos? Acho que sim. Se não Para ficar... mim, cortou um pouquinho aqui o áudio por conta da internet, mas deu para entender. Tá, só um minutinho. Espera aí. Então, pessoal, resumindo, tudo que for anterior à Constituição é recepcionado ou revogado com a Constituição entra em vigor e há incompatibilidade. Tudo que for posterior à Constituição é inconstitucional ou constitucional. Quando eu falo anterior ou posterior, vocês devem levar em consideração também se houve emenda constitucional ou não sobre aquele assunto. Tá? Porque se a norma é editada em 2000, não é porque a norma foi editada em 2000 que ela é necessariamente posterior à Constituição, porque essa norma ela pode ter uma emenda constitucional depois em 2010 e ela passa a ficar antes da Constituição. Lembre-se desse exemplo. E por fim, pessoal, a gente tem o exemplo da inconstitucionalização. Inconstitucionalização é um fenômeno interessante. É um fenômeno que é o inverso da inconstitucionalidade originária. Eu falei para vocês da inconstitucionalidade originária, mas a gente também tem o fenômeno, que é aquele fenômeno no qual a norma já nasce inconstitucional, mas a gente tem também a inconstitucionalização. O que é a inconstitucionalização? É aquela norma que, de acordo com as bases sociais, tecnológicas, de entendimento do mundo, todas as questões que permeavam o contexto jurídico e social da norma, fazia a gente entender a Constituição de uma determinada maneira. E aí, quando essa norma entra em vigor, ela era constitucional, ela era toda ok com a Constituição. Mas, com o passar do tempo, com as mudanças sociais, que são muitas que acontecem o tempo todo, o intérprete acabou fazendo uma mutação constitucional. A gente passou a interpretar a Constituição de outra maneira. As circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram a criação da norma lá atrás, agora são outras. Então, essa norma que antes era constitucional passa a ser inconstitucional. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui que é facílimo da gente entender. E foi muito recentemente. Muitos de vocês devem ter ouvido falar nesse julgamento da DIN 5.543, muito recente, em que mudou-se um entendimento de muitos anos de que os homossexuais não poderiam doar sangue. Muitos de vocês devem ter acompanhado isso. Tá? Essa norma que foi julgada era uma norma da Anvisa, e essa norma da Anvisa, ela proibia essa doação de sangue por homossexuais. Ela foi editada num contexto histórico completamente diferente do nosso. Essa norma, quando ela foi editada numa época em que a AIDS ainda era uma doença sem muito conhecimento, de que ainda não havia muita informação sobre a doença, de que as pessoas ainda não tinham muita noção de como pegava ou não pegava, em que os exames para testar o vírus ou não eram dos melhores, a tecnologia não era a melhor. Então,
se justificava a proibição naquela época. Tá? Ali não era uma violação ao princípio da isonomia, era necessário esse tratamento diferente, né, porque naquela época ainda havia muitas interrogações. Hoje, os exames têm um grau de acerto muito grande, de como se controlar o vírus, enfim, tem uma série de mudanças, inclusive sociais e de entendimento acerca da doença, que não mais justificavam a diferença de tratamento entre os heterossexuais e os homossexuais na doação de sangue. Então, a norma que no primeiro momento era constitucional passou a ser inconstitucional porque as circunstâncias fático-jurídicas que vigoravam na época da edição da norma mudaram-se drasticamente. Então, não faz mais sentido vigorar uma norma porque ela violava o princípio da isonomia. Eu peguei aqui um trechinho do voto do ministro Barroso que diz o seguinte: de lá para cá, já há uma compreensão muito maior da doença, já há uma capacidade muito maior de se controlar o sangue a ser fornecido. De modo que o que talvez possa ter justificado pelo princípio da precaução lá atrás, diante do avanço da compreensão da doença e da sofisticação dos exames laboratoriais hoje feitos, poderia já não mais se justificar hoje. O resultado foi discriminatório, a consequência objetiva foi também discriminatória. Mas acho que a intenção era uma intenção legítima de proteção da saúde pública. Para Sua Excelência, a inconstitucionalidade dos atos normativos reside no fato de serem desproporcionais ou por considerar que eles são que desproporcionalmente restringem direitos fundamentais da comunidade LGBT, especialmente dos homossexuais masculinos. Então, a ideia de inconstitucionalização é essa. É uma ideia de que a norma ela nasceu de acordo com as circunstâncias fático-jurídicas da época constitucional, fazia sentido a existência daquela norma, mas com alteração de compreensão, com alteração de mudanças sociais, fáticas, jurídicas, essa norma passou a deixar de fazer sentido e ela passou a se chocar com a Constituição. Esse é um exemplo perfeito para a gente entender essa ideia de inconstitucionalização. Deu para entender esse conceito? Sim, sim. Bem recente também, né? De agora. Uhum, Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. A gente fez hoje um apanhado geral sobre o controle de constitucionalidade. E aí a gente passa a conversar mais, investigar cada uma das ações a partir da próxima aula. Agradeço a presença de todos. Qualquer dúvida, estaria aqui disponível. Tá bom, pessoal? Ok, obrigada, professor. Tchau, gente. Espera aí, tem alguém falando aqui. Ok, professor. Obrigado, pessoal. Professor, se o senhor puder disponibilizar a aula, seria bom para a gente rever as anotações. Vou salvar agora. Tá, joia. Obrigada. Tchau, gente.